E aí, crentes, tudo bem? Crentes e não crentes também, né? Sem favoritismo. E quase crentes também. Sejam bem-vindos, fico muito feliz de verdade de ter você aqui mais uma vez, é uma honra. Se é a primeira vez que você tá aqui, boas-vindas. Entra aí, não repara a bagunça. Meu nome é Larissa Lucena e esse é o Crentona Ela. Hoje queria que a gente falasse um pouco sobre sentimentos aqui, sobre emoções, sobre a nossa alma. Eu, como boa psicóloga em formação, não poderia deixar de falar sobre isso nesse mês de conscientização, o Setembro Amarelo. E ainda coincidiu com a sequência que a gente tem seguido aqui nos podcasts, que na minha cabeça faz sentido, e um assunto vai puxando o outro. Se você não acha, volta lá do começo, ouve tudo de novo que vai fazer sentido, eu acho. Mas enfim, a gente ouve aí nos últimos tempos que a ansiedade é o mal do século. Nós nunca vimos tantos casos de pessoas com ansiedade e depressão como nessa década. A pandemia veio aí, né, também, e isso acabou sendo a gota d'água para muitos que já estavam beirando a crise. E quando a gente para pensar nesses casos crescentes, eu fico tentando entender a razão de ter aumentado tanto. Será que aumentou mesmo? Será que, na verdade, a gente só começou a falar mais sobre? E por quê, né? Seja qual for a resposta dessas últimas duas. Eu, na verdade, acho que é um conjunto disso tudo. A nossa alma, que são os nossos sentimentos e emoções, os nossos desejos, ela sempre foi um pouco deixada de lado, sabe? Porque teve um pessoal aí que foi se deixar levar pelo que sentia, pelo que desejava e acabou sendo expulso de um certo jardim. E por conta disso, a nossa alma foi meio que deixada de lado para não trazer mais problemas. A verdade é que essa negligência trouxe a gente até a época em que os sentimentos foram tão suprimidos a ponto de que quem se sentia triste ser taxado de alguém sem Deus, alguém que não era espiritual. Mas, gente, existem situações que vão nos deixar triste. Existem situações que vão deixar a gente preocupado. O que não pode acontecer é a falta de equilíbrio. Você já ouviu falar que depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro? Tem que ter um equilíbrio entre essas coisas e o foco deve ser viver o hoje. A Bíblia nos diz em Filipenses 3 para esquecer o que ficou para trás e seguir em frente, mas sem se preocupar com amanhã, como diz em Mateus 6. Mas essa é uma tarefa que fica linda na teoria. Eu sei que muitas vezes o peso do passado e o medo do amanhã vem de uma forma que nos cega e ensurdece para a bondade e provisão de Deus. É por isso que precisamos cuidar das nossas emoções, porque elas nos paralisam. Quando somos feridos, apontados em nossos sentimentos, ficamos estagnados ali, com medo de seguir adiante. E novamente a gente ficar exposto de alguma forma. E isso tem muito a ver com a nossa identidade, porque expor a nossa alma é expor quem somos. Por isso, a nossa identidade deve estar bem estruturada para que quando a gente estiver exposto e for atacado, apontado, isso não nos ferir a ponto de nos paralisar. Mas a nossa negligência nesse quesito foi tão grande que se tornou um parque de diversões para o inimigo. E hoje é onde nós somos mais atacados. As feridas da alma muitas vezes levam anos, décadas para serem identificadas. E quem dirá para o processo de cura? Eu não estou dizendo aqui que depressão e ansiedade é falta de Deus e excesso de demônio. Toma juízo, para de abobrinha. Mas também não estou excluindo essa possibilidade. Eu acredito que nós precisamos dar atenção a esse assunto, se a gente quiser viver tudo que foi sonhado e planejado pelo Senhor para nós. Se quisermos viver sem medo e sem culpa, nós precisamos cuidar disso. Se a gente quer viver sem mágoa, sem tristeza constante, a gente sabe que a vida tem altos e baixos e há tempo para tudo, mas se só estão tendo baixos, é hora de procurar ajuda. Ajuda espiritual e ajuda profissional. Deus capacitou pessoas para cuidarem dessas duas áreas. Então não tenha preconceito com os meus amigos psicólogos, não. Eu tenho certeza que seu futuro vai ser lindo e você vai viver coisas maravilhosas, eu tenho certeza. Mas eu preciso que você acredite em você também. Vai passar.
fique bem, não se preocupe. Se quiser, me manda um direct lá no Instagram e a gente conversa um pouquinho. E se você não é essa pessoa que precisa de ajuda, mas conhece alguém que precisa, envie esse podcast para essa pessoa e esteja atento. As pessoas dão sinais e pedem ajuda de diversas formas, mas às vezes a gente está tão preso no nosso mundinho que não percebemos as sutilezas do que acontece. Eu oro para que todos nós tenhamos a chance de identificar a dor, curar a ferida e seguir adiante rumo aos sonhos de Deus. E que a paz que só Jesus pode dar enche o nosso coração. Cuide de você. Até a próxima.